Começando agora o podcast do Macapá. Vamos começando agora com o quadro Comentando Notícias da Semana. Olha só, a primeira notícia é essa aqui, hein? Operação Quadro Escuro. Prefeitura de Santana comprou 7.200 apagadores de quadros brancos e só recebeu 43 de PF. A Operação Quadro Escuro, deflagrada na manhã desta terça-feira 13 pela Polícia Federal do Amapá, que visa apurar possíveis desvios de verbas destinadas à aquisição de material escolar, constatou que dos 7.200 apagadores de quadros brancos adquiridos, só foram recebidos 43. Outra irregularidade encontrada foi na compra de 2.800 cadernos do tipo brochurão, contidos em licitação pela Secretaria Estadual de Santana, onde, segundo a PF, somente 184 foram adquiridos no ano de 2014. À época, o prefeito era Robson Rocha. A operação contou com efetivos de 12 policiais federais e com o apoio do Ministério Público Federal. Os mandados foram cumpridos com o objetivo de identificar documentos que comprovem a conduta criminosa. O nome, quadro escuro, seria em referência a uma lousa de sala de aula sem conteúdo. O que você tem a dizer, Bruno Barbosa? Primeiramente, eu acho que isso é uma barbaridade. Isso me faz lembrar muito Alibaba e os 40 ladrões. A diferença é que eles eram menos corruptos e menos jumento também. Porque não precisa ser nem Sherlock Holmes para saber que iria dar merda. Isso é coisa de amador, coisa de que não sabe negociar as propininhas para ali e para cá para não dar na vista. Eu acho que nem a Dilma Rousseff faria uma coisa dessa. Nem a Luciana Gimenez, que tem 2 neurônios, não faria uma coisa dessa. Prefeitura de Santana tá de parabéns nessa negligência aí. Apesar que foi em 2014. Olha só, tá valendo a notícia. Eram 7.200 apagadores, receberam 43. 2.800 cadernos, receberam 184. Ou esse fornecedor é uma merda, ou esse pessoal não sabe esconder os seus delitos. E aí tem a questão da Polícia Federal, que foram quase 7 anos de investigação. Aí ela chega e dá notícia que visa apurar possíveis desvios de verba. Possíveis. Meu amigo, se isso já não está na cara, eu não sei não. Aí eu penso, será que a Polícia Federal se formou na Unip? Eu pude perceber isso pelo nome da operação também. Apesar da negligência de 7 anos e vir com essa notícia, pelo nome da operação de perceber que a operação é... O nome da operação é Operação Quadro Escuro. Só que os apagadores eram para quadros brancos, que não faz nenhum sentido. Um nome que faria muito sentido para essa operação era Operação Sem Neurônios. Ou até mesmo Operação Geise Arruda, que daria no mesmo. E você, Cassiano, o que acha dessa situação de calamidade aí que aconteceu com a Prefeitura de Santana? Olha, geralmente essas operações que a Polícia Federal vem fazer aqui, elas são surpresas, né? Mas pouca gente sabe que existem alguns policiais que vêm fazer uma operação secreta em paralela a essa. Só que é no Tinder. E é secreta porque eles são comprometidos. Para a sua próxima notícia, cheiro de 18,5 kg de drogas exala e traficantes são descobertos. Uma ação conjunta entre as polícias civil e militar prendeu cerca de 18,5 kg de drogas em uma residência no centro de Laranjal do Jari, no município sul-amapaense. A ação policial ocorreu por volta de 15 horas desta terça-feira, 12. Foram apreendidos 16 quilos de crack e 2,5 quilos de maconha. 3 indivíduos que não tiveram os nomes divulgados pela polícia foram presos em flagrante. Eles têm 20, 23 e 27 anos de idade e confessaram realizar a atividade há algum tempo no município e também de serem faccionados. O delegado Rômulo Viegas, que esteve na batida, relatou que a ação conjunta é resultado de investigações e denúncias anônimas. Ao chegar no local, o cheiro forte de droga não deixou dúvida de se tratar de uma dica quente que tinha recebido. Abre aspas, nós fomos até um local onde os indivíduos estariam supostamente traficando entorpecentes, no centro de Laranjal do Jari, na Passarela Toscano. Ao chegar até a residência, o odor estava absurdo, um odor característico de droga, justamente pela quantidade de entorpecente. Eles tentaram maquiar com cheiro de café, mas estava muito perceptível, contou o delegado Rômulo. O que você tem a dizer, Bruno Barbosa? Olha, esses bandidos aí eu também vou te falar, viu? Estava vendo a notícia que eles tentaram, né, maquiar o cheiro da droga com cheiro de café, né? E isso não se faz.
Se eles tivessem usado os produtos de Jequiti, isso não teria acontecido. Poderia ser até um Malbec, né? Um leite de rosa também resolveria, né? Queimava uma cartela de ovo, ficaria tudo zen. Mas café não, meu filho. Oh, meu Deus do céu. Não se fazem mais bandido como antigamente, né? E eu tava vendo, né, que essa apreensão aí, meus amigos, foi triste. Deixou milhares de pessoas tristes, na depressão, estressada, abstinentes por falta da droga. Já estavam contando com essas drogas chegando. Aí, pior que esse serviço aí, né, dos policiais, só o serviço da Você Telecom. E você, Cassiano, é uma droga de pessoa. O que você achou dessa operação? Olha, falando em cheiro de droga, eu me pergunto como é que a pessoa sabe o cheiro da cocaína, porque a cocaína é uma droga que se cheira, né? Então, para você saber o cheiro, você tem que cheirar. E uma vez que você cheira, você já se drogou. E isso é diferente, né, da maconha, porque a maconha você fuma. Então, se você cheirar, a maconha não dá nada, né? Aí, imagina só a cena. Pô, que cheiro tem isso aqui? Eita porra, tô doidão. Os cara tentaram disfarçar o cheiro de droga com café, mesmo aonde eles estavam com a cabeça. Se existe um cheiro que é mais convidativo que o cheiro de café, eu desconheço. Por onde eu passo que tem cheiro de café, eu já vou logo olhando, já chama a minha atenção, já quero entrar para pedir um copo de café, porque café, meu amigo, todo mundo gosta de café. E aí os caras queriam disfarçar. É óbvio que os policiais iam entrar e pedir um copo de café, né? E outra, se eles quisessem disfarçar o cheiro da droga, eles tinham que usar o cheiro de um peixe, assim, bem pitiu, cara. Aí, cara, os policiais não iam entrar, porque quem é que ia entrar num ambiente com cheiro forte de pitiu? E outra, ia disfarçar também o cheiro da droga. E agora a próxima notícia, olha só. Após libertação de Dawson, parentes das vítimas desabafam. Mas esse sofrimento. Familiares de Rosineide Aragão e Miquel Pinheiro, espero que seja certo, estão indignados com a revogação da prisão preventiva do motorista que causou a morte dos 2 trabalhadores no dia 15 de janeiro. Dawson da Rocha Ferreira, de 39 anos, foi solto por ordem da Justiça na segunda-feira, 12. O comerciante dirigiu um carro de luxo BMW a 180 km por hora sob efeito de álcool, drogas e sem CNH, vencida desde 2017, segundo o Ministério Público. A colisão ocorreu na Avenida Padre Júlio Maria Lombardi, no bairro Santa Rita. A preventiva, um dia depois, e foi mantida para a garantia da ordem pública e a segurança da sociedade. Ontem, a juíza Simone Moraes dos Santos, da primeira vara no Tribunal do Júri, atendeu o pedido da defesa que alegou que Dawson corria risco de saúde dentro do cárcere. Os advogados Charles e Dirce Bordalo alegaram que seu cliente é asmático, hipertenso e precisa de uma alimentação específica para não agravar seu quadro de saúde, além de ter um filho autista de 6 anos. Anderson Luiz Augustin, irmão da cozinheira Rosineide, disse que a família ficou surpresa e que esperava que ele permanecesse na cadeia até o julgamento. Eles classificaram um sentimento atual como de indignação, revolta e injustiça. O que você tem a dizer, Bruno Barbosa? Olha, eu acho que esse tal de Davis estava tentando chamar a atenção, estava querendo se amostrar, bebeu, usou droga, virou, e ele pensa que virou Velozes e Furiosos. Pensa que tá lá em Tóquio, lá para, né, correr, adoidado. Mas não, ele disse, o cara bebe, pensa que vira, né, um artista de cinema. Isso aí, meu amigo, é calamidade. Eu acho que ele estava tentando imitar o Ayrton, né? Ele só esqueceu de fazer o principal, que foi morrer. E isso ele não fez. Esse Davis aí, Cassiano, ele é tão desprezível, mas tão desprezível, que ele já poderia mudar o nome dele para Carol com K. E você, Cassiano, o que achou dessa notícia, porém triste, fatal? Olha, realmente é uma notícia triste, é revoltante como a família disse. Isso só mostra que a justiça brasileira privilegia quem tem dinheiro, porque quem tem dinheiro para comprar uma BMW no Brasil também tem dinheiro para não andar no Celta. E para a justiça, isso é suficiente para sair impune. Além disso, os advogados do Dawson eles alegaram que o cliente é asmático, hipertenso e precisa de uma alimentação específica para não agravar seu quadro de saúde. Bem, eu não concordo. Eu acho que esse argumento não faz sentido nenhum, porque um cara que é asmático, hipertenso e vive embalado se drogando, bebendo pra caralho, sofreu um acidente de carro e não morreu até agora, não vai morrer lá no Iapim.
E outra, olha, a gente está vivendo um momento caótico no Amapá. Falta luz, falta água, é pandemia, está insuportável. Acho que todos os amapaenses não vão aguentar mais viver aqui, vai todo mundo para Santa Catarina. E só vai ficar o Dalson, porque o Dalson aguenta, né? O Dalson aguenta viver aqui no Amapá. Agora fique com o segundo quadro, a entrevista com Emily Carvalho, que vai falar sobre suas experiências paranormais, suas visões de visagem e tudo mais. Acompanhe aí. É agora. Agora a gente vai falar sobre visagem aqui. A gente trouxe Emily. Como é que você vai, Emily? Oi, tudo bem? Tudo bom? Ó, me conta uma coisa, Emily. A gente estava querendo entrevistar alguém que já tivesse visto umas visagens, umas coisas estranhas. Porque aqui na região onde a gente mora, aqui no Amapá, é bem comum aparecerem visagens, coisas estranhas, e todo mundo conta no interior que já viu uma visagem, já viu alguma coisa estranha assim. Então a gente soube que você via, que você já tinha visto e tem relatos de visagem. Isso é verdade? Como é que é? Me conta mais um pouquinho aí. Sim, sim. Só que eu acho importante frisar, né, que as minhas histórias, elas não são aqui de Macapá, que não aconteceram aqui em Macapá, precisamente, né? Eu sou do Pará, cidade do interior, chamada Baitetuba, e as minhas histórias, elas estão ligadas à minha morada lá. Mas, Emily, fala pra gente, então, a gente sabe dessa similaridade entre o Pará e o Amapá, né, que eram, inclusive, uma mesma região antes, o mesmo estado. Acho que é bem similar, assim. Também é muito forte lá essa questão da superstição e da crendice popular, certo? Sim, sim. Esse lugar que você morava é pequenininho, assim, é um lugar bem, como é que a gente diz? Bem antiquado, sabe? Onde isso tem bem forte, assim, aquela história de idoso, história de visagem de noite. Como era lá, essas lendas pra você? Sim, sim, é uma cidade do interior, né, chamada Baitetuba. E a minha família é uma família quilombola, de uma comunidade ribeirinha. Então é bem forte essa crença, assim, na minha família inteira, né? Então, se você for se reunir com a minha família, é provável que todos já tenham uma história, nem que seja uma na vida deles, envolvendo algum fator, assim, sobrenatural, alguma coisa nesse sentido. Pense numa coisa que eu nunca Caraca. vou fazer, é me reunir com a família da Emily, então, porque eu sou super medrosa. Mas aí qual É é, qual isso. é a religião da sua família em geral? É o que? São católicos, evangélicos, são espíritas, Católicos. católicos? E Católicos. você, Ah, Emily, você não. tem religião, assim, as suas experiências que você teve lá em Abaetetuba, você associa isso a um misticismo, a uma criatura superior? Isso vai de encontro a alguma religião que você segue? Bom, no momento, assim, eu não sigo nenhuma religião, mas eu acredito muito nisso por conta das minhas experiências e por conta também da minha família, né? Sempre foi tratado essas questões assim com muita seriedade dentro da minha família. Na minha família já teve parteira, tem benzedeira, curandeira. Então essas questões assim é tratado com muita seriedade, né? Olha, Faz parte da cultura da minha família. Então, apesar de eu não ter nenhuma religião hoje, eu acredito muito nessas coisas, nessas vivências principalmente. nossa, super interessante. Então, Emily, conta pra gente qual foi a sua primeira experiência, a sua pessoal, assim, qual foi o seu primeiro contato com o mundo sobrenatural pra você? Bom, eu tinha acho que uns 8 anos e foi quando eu fui morar com os meus avós. Como eu falei, a gente era de uma comunidade quilombola, né? No entanto, os meus avós eles se mudaram para a cidade para que os meus tios e o meu pai pudessem estudar. E aí eles conseguiram um terreno, né, numa área que na época era uma área de invasão. E nesse terreno, muitas pessoas ali já tinham sido enterradas naquele local, né? Então, isso explica muita coisa que a gente viveu dentro daquela casa. Não só eu, como os meus tios. E quando eu fui morar com os meus avós nessa casa, por torno dos meus 8 anos, a minha mãe tinha vindo para cá, para Macapá, e o meu pai tinha ido trabalhar para uma outra cidade em outro interior. E eu comecei a ver uma menina no quarto. Sempre que eu ia dormir, eu via uma menina e essa menina me chamava para brincar. E eu não ia, né? Eu conversava com a minha avó, no outro dia falava assim: olha, avó, tem uma menina no quarto que me chama para brincar. E a minha avó, minha filha, não vai,
Não vai quando ela te chamar. E Gente, a minha avó me vocês dava ouviram? banho de cheiro. Vocês ouviram o barulho do meu cu fechando? Eu já tô com medo já. Eu já tô com medo já. Já tô com medo já. E aí, Emily, você não ia? Meu Deus. A minha avó me dava no dia seguinte, né, um banho de ervas e água benta e rezava bastante. E falava que não era pra eu ir, quando essa menina me chamasse. E só que teve uma vez que foi uma coisa assim bem pesada, que acho que é a lembrança assim, mais forte que eu tenho dessa menina, que foi quando eu tava no quarto dormindo e aí ela apareceu na porta novamente, chamando pra brincar, e ela correu pra cozinha. E eu comecei a ouvir muitas risadas na minha família, como é uma família bem grande, né, muitas pessoas na mesma casa. Então, quando a gente se reunia na cozinha para comer, fazer alguma refeição, sempre acontecia isso, de todo mundo rir, era bastante divertido, né? E aí, quando ela foi para a cozinha, se direcionou para a cozinha, essas risadas da minha família começaram a surgir. E ela falando assim, vem brincar comigo, todo mundo se divertindo aqui. E aí eu na minha cabeça assim, não é a minha família, tá todo mundo dormindo, tá tudo escuro aqui. E fiquei, nesse dia eu não consegui dormir, fiquei até umas 6 horas esperando clarear mesmo pra eu conseguir no quarto da minha avó chamar ela e contar o que tinha acontecido. E Como aí é a que minha era avó. Como você descreveria ela? A imagem delas? É engraçado que a menina não tinha rosto. Eu não Oxe, conseguia assim. Maria! Eu não conseguia assim, identificar o rosto da menina, assim. Era bem bizarro mesmo. E vi com o vestidinho assim, todo rodadinho, sabe? Branco. E ela era assim. Vixe, Maria! Moleque, eu tô muito com medo. Socorro. Me diz uma coisa, você chegou a convidar alguma vez ela para algum aniversário seu ou sua avó não deixava? Ai, de jeito nenhum. Mas ela nunca apareceu assim, tipo assim, com muitas pessoas reunidas em volta. Ela sempre aparecia sozinha. Ela aproveitava os Sim, momentos que você estava sozinha. sozinha. Sim, sozinha. Caraca. E na sua família, depois que você cresceu, você chegou a falar a história? Ninguém mais viu nunca essa menina, a presença dessa menina? Não, essa menina não, só eu mesmo. E depois que isso aconteceu, minha avó me mudou de quarto, né? Ela me colocou tinha 3 quartos na casa da minha avó. Ela me colocou pra dormir no outro quarto com outros tios meus e uma tia. E aí, esse quarto acho que é o quarto que mais tem histórias na casa da minha avó. Porque eu comecei a ver de novo alguém nesse quarto e não era menina. E aí, teve uma noite, né, que eu acordei e eu estava conversando com alguém. Quando eu me dei conta que eu estava conversando com alguém, né, é como se eu estivesse meio que em transe, sabe? E aí eu acordei, eu dei um grito muito forte, forte mesmo, que acordou todo mundo ali. E aí a minha tia me pegou, ela me começou a me sacudir assim pra tentar fazer eu voltar, né? Perguntando o que tinha acontecido. Eu tava sentada assim de frente pra parede. E aí eu comecei a chorar, eu falei que tinha alguém, que eu tava conversando com alguém, que eu não lembrava quem era e o que a gente conversava, mas eu tinha certeza que eu tava conversando com alguém. E aí todo mundo ficou muito assustado. Lá vai a minha avó de novo me dar outro banho e ela falava que isso acontecia muito porque eu não era batizada. Hein? Ela falava que só ia parar a partir do momento que eu fosse batizada. Ela me colocou pro quarto dela. E aí anos depois, o meu tio começou a dormir só ele nesse quarto e ele começou a ver também alguém e com a mesma característica da menina, não tinha rosto. Inclusive, ele tem até uma foto que ele tirou no quarto. Uma vez ele falou que ele estava assistindo TV, né? Ele foi tirar uma foto e quando ele olhou, realmente aparece a foto, assim, uma careta atrás dele, assim, sabe, na foto. E Misericórdia. aí outra vez o meu primo pediu para dormir no quarto, ele foi viajar pro interior, né? Esse meu tio. E aí um outro primo pediu a chave desse quarto para ele dormir lá, né? Ele dormiu. E ele disse que ele começou a sentir uma coisa estranha, e aí quando ele olhou pra cima do guarda-roupa, tinha de novo alguma coisa em cima do guarda-roupa e pulou em cima dele. E aí quando ele pulou, ele falou que ele só fez sair do quarto e nunca mais quis dormir naquele quarto. Misericórdia, Emily. Vocês assim, Olha, já pensaram em chamar algum assim para fazer trabalhos mais Não, específicos? a benzedeira da família chegou a ser consultada sobre isso aí? Como é que foi? é porque, assim, nesse sentido aí, a minha família, ela sempre fala que é por questões, assim, de cada um ter uma sensibilidade, né?
para essas coisas. Então, não é exatamente assim o lugar, mas é a pessoa, digamos assim, né? Porque tem gente que vai lá e não sente, nunca viu nada, não sente nada, e então eles acabam ligando mais, é mesmo a cada um. Entendi. Aí você foi batizada, Emily? Pois é, Sim. queria saber. Com Sim, fui quantos anos? batizada com 12 anos. Ainda ficou 4 anos vendo visagem, que bacana. Sim, bastante tempo, E porque você foi a igreja não batizada, permitia me batizar com aquela idade. Como é, Bruno? Mas depois que você foi batizada, Emily, acabou, você parou de ver as visagens ou ainda continua até hoje? Não, depois que eu parei, realmente, eu parei de ver, mas eu percebo que agora eu meio que sinto, assim, algumas coisas, mas ver mesmo, não. E tem muito isso, né, aqui de ligação do batismo com as experiências, que diz que não pode entrar na mata quem não é batizado, né? Que é a mãe do mato, é do mato, tá certo? Que pega, né? Não pode entrar em lago, essas coisas sem batismo. E tá, Emily, você teve essa experiência aí com essa menina, eu fiquei completamente aterrorizada. Eu não consigo imaginar, eu, criança, não teria psicológico nenhum pra isso. Eu hoje não tenho psicológico nenhum pra isso, eu tô sozinha, agora eu acho que eu já tô olhando mais pro lado do que antes. Não tem psicológico. E quais são suas outras experiências, então? Era na infância ainda, com outras crianças? Qual foi a sua segunda experiência? Sim, eu tenho uma outra experiência também, que é na casa do interior, onde a casa onde a minha família deixou, né, para ir morar na cidade. A gente sempre passava as férias nessa casa, a família toda reunida. E tinha um tio que era irmão da minha avó, que ele morava nessa casa. Ele morou a vida toda dele nessa casa e ele morreu nessa casa. E aí ele dormia no local, porque casa do interior, pelo menos na minha comunidade, é assim. Tem a cozinha, o banheiro e tem só como se fosse um salão, assim, sabe? Bem grande, onde todo mundo amarra a rede e todo mundo dorme ali, sabe? Cada um no seu cantinho, mas é só um salão, assim, geralmente. A maioria das casas. E o meu tio, ele amarrava a rede dele num lugar, assim, que era bem específico. E era um lugar, assim, onde era mais sossegado, né? E aí, depois que ele morreu, ninguém tinha coragem de dormir naquele local lá, porque quando alguém tentava amarrar a rede lá, falava que a rede ficava toda hora balançando como se estivesse tentando jogar da rede a pessoa. Então ficou bem claro ali que não podia ninguém dormir ali, porque ainda era o lugar dele e não tinha se desapegado da casa. Então, certo dia eu fui dormir nesse local, porque uma tia minha foi dormir para lá, foi passar as férias com a gente, né? E aí ela não conseguia dormir com a luz desligada. Então, o meu pai meio que fez uma ligaçãozinha para ficar só uma luz perto da rede dela, era onde eu ficava. Então, como eu não consigo dormir com luz ligada, o único lugar vazio que tinha era justamente o local onde ninguém queria ficar, né? Eu falei, eu vou pra lá então, vou pedir licença pro titio e vou ficar lá. E aí os meus avós olharam pra mim e falaram assim, tu vai arrumar pra ti, menina. Não vai dormir não aí. Aí mas eu não consigo dormir. Acabou que eu fui, né, de teimosa, fui dormindo lá no local. E aí quando foi de madrugada, eu acordei. E aí eu olhei, né, para a direção da luz onde a minha tia estava dormindo e eu vi esse meu tio vindo na minha direção, que eu tinha falecido. Nesse E tempo aí você ele já veio. tinha sido batizada? Não, ainda não. Ainda não. E aí ele veio na minha direção e ficou assim, na minha frente na rede, né? Ele não balançou, ele só ficou me olhando assim com uma cara séria. E aí eu falei pra ele, pedi desculpa, né? E falei pra ele que não era pra ele me jogar da rede. Só não me joga da rede. E fiquei na rede, né? Até aí ficou tudo. Aí quando foi no outro dia, a minha avó, com meus avós na hora do café, né? Falaram bem assim, tu viu alguém na casa, não foi? Aí eu peguei e falei bem assim, como que vocês sabem? A avó falou bem assim, porque tu tava falando, a gente tava ouvindo. E a gente já sabia o que era, mas a gente não foi lá porque a gente te avisou. Ave Maria, Emily, você conta isso numa naturalidade. É bem diferente, né? Aquilo, mas é da tua cultura, vocês acreditam. Percebe-se, né, que na tua família é com muita naturalidade mesmo, mas eu tô aterrorizada. Eu respeito o seu respeito, mas eu estou perplexa. Eu nem sou tão quieta assim. Metade é medo, metade do meu silêncio é medo.
puro. Aí você pediu licença pro seu tio lá, você falou, aí ele veio andando, não deu em nada, só veio sério. A sua avó não se meteu. E tu dormiu lá de novo alguma vez? Não. Não. Com certeza não. Sensato, né? Falar, é só hoje. Tio, pelo amor de Deus. Eu construí Com uma certeza parede não. lá no canto dele. Nessa casa, muitos dos meus tios que iam pra lá tinham também alguma história, alguma experiência. O meu pai, ele falava que quando eu era criança, bem criancinha, eu falava que eu vi uma mulher lá nessa casa. Só que eu não lembro, isso daí é uma lembrança assim que eu não é minha, porque eu não me recordo. E o meu avô falava que era Matinta Pereira, né? Mas não sei, não lembro. E eu tenho um tio que ele tem também uma experiência muito parecida com a minha. Muito parecida com a minha mesmo. Só que Qual? com um outro tio. Qual Tem é outro tio a nosso história que. do seu tio? Tem outro tio meu que faleceu também, só que não foi nessa casa. Mas ele sempre ia pra lá, pra essa casa. E aí, o meu tio foi passar, o meu outro tio, né, mais novo, foi passar um final de semana nessa casa e ele não avisou ninguém. E a minha família, ela sempre tem muito cuidado, assim, quando vai levar alguém pra lá, também por conta dessas histórias, né, mas também por questão da família. E aí o meu tio, ele foi pra lá, pra essa casa, que ele não contou pra ninguém mesmo. E ele levou um amigo. E como a casa ficava fechada, né, durante um período que não fosse as férias, ele foi pra lá. E aí ele falou que quando ele tava conversando com um amigo dele, ele viu o nosso tio vindo na direção dele. Falou bem assim pra ele, bonito, né? Isso que tu tá fazendo, de levar alguém pra lá sem falar com a família, sem contar pra ninguém. E aí ele pega e falou que ele ficou paralisado, assim, sem saber o que falar. E aí depois ele falou que ele meio que foi voltando assim, e aí o amigo dele olhou pra ele e falou bem assim, aconteceu alguma coisa? Aí o meu tio falou bem assim, não aconteceu nada, mas o que eu tava falando? Aí ele falou bem assim, não, tu não falou nada, tu só ficou sério, olhando assim pra cima. Aí ele não quis contar pra esse amigo dele pra não assustar esse amigo dele, né? Mas antes dele ir embora, o amigo dele chamou ele e falou bem assim, tu viu alguém, né? Eu tenho certeza que naquele dia que a gente tava conversando, tu viu alguém. Porque eu já vi alguém aqui, eu não queria te falar, mas eu já vi alguém aqui. E aquele momento que tu ficou paralisado olhando pra cima, eu tenho certeza que tu tava falando com alguém. Gente, Geralmente isso acontecia em qual horário? Essas aparições de idade. Geralmente era à noite, assim, a partir das 6 horas. Que no interior, 6 horas é um horário assim, que é bem silêncio. Começa o silêncio e 8 horas, no máximo, todo mundo já tá dormindo. Você já brincou de bola? Acho que não. Vocês sabem o que é aquela parada com a pedrinha? Assim, dizem que a gente não pode brincar depois da meia-noite. brincar sim. de quê? Vole. Eu jogo. Bola. Ah, já conheço, tá. Pois é. Que não pode brincar de noite? Dessa eu não sabia. Depois da Eu também não meia-noite. sabia. É o que me falaram, Depois né? da meia-noite? Que aparecia a gente. Que tu tá brincando, aí se passasse da meia-noite, tu começava a brincar com o capeta. Nossa, eu não sabia disso daí, não. Cara, eu já ouvi isso, mas eu não tô conseguindo nem lembrar da brincadeira, sabe? Eu não tô conseguindo. Eu sei que envolve pedras e eu sei que falavam que não podia, pega uma não pedra podia na mão, brincar joga de noite. e pega a outra no chão. Aí pega e joga pra Tô ligado. chão. Obrigada, Bruno. Eu lembro, eu já ouvi isso aí, que depois você começa a brincar com o capeta, mas eu sempre achei que é o tipo de coisa que as pessoas falam pro moleque entrar. Eu acho que é. É uma desculpinha. Não, que é uma desculpinha, eu não sei, porque aqui tem muito isso, não, tal coisa não presta. Fala, o que acontece? O antigo, como diz a minha mãe, os antigos que falam que não presta, eles não dão prestação de conta pra gente, entendeu? Não presta, não presta. Se você quiser, você aposta. Ele só diz, não presta, pare de fazer. Eles não ficam dando satisfação assim, não presta porque vai cair sua perna. Ninguém fala. É difícil. É verdade. Emily, com isso tudo aí que você já passou, essas suas histórias, tudo isso na família. Então, nem bole-bole, né? Nem bole-bole, nem brincadeira do copo, nem Ouija, nada disso você se mete, né? Porque eu não ia me meter. Eu sem experiência nenhuma, já não me meto. Eu acho que se eu fosse você, eu só usava copo de plástico e nunca chegava perto de nada que tivesse escrito assim, tipo Ouija.
Nem de compasso. Isso aí você nunca meteu a cara, né? Fala pra mim, pelo amor de Deus, que não. Nunca. Pra me falar a verdade, eu não assisto nem filme de terror. Eu não assisto mesmo, porque É sensato nessa parte. Eu não sei se eu eu vou acho assistir que ainda depois de ouvir tuas histórias. Eu acho que não vou. eu acho que eu tenho um pouco assim de medo, eu acho de voltar a ver. Eu não sei como que eu lidaria hoje, porque na minha infância a gente vai vivendo que vai tendo algumas experiências, né? E a gente vai tratando com naturalidade, mas quando a gente cresce, a gente cria consciência de algumas coisas, já é completamente diferente. Então eu acho que eu não assisto muito filme de terror porque eu tenho medo de voltar a ver. Eu acho super sensato da sua parte. E retocar a sua postura faria o mesmo, faria pior. Tá, você tem mais alguma experiência? Ou essas foram suas únicas experiências? Tem mais alguma história? Que eu lembre agora são essas só. Tá. Aí você falou de Matinta Pereira, né? Que você achava que era que seu pai lembrava de você falar com uma mulher Matinta Pereira, certo? E Certo. seus amigos, assim, você conta essa história, todo mundo se aterroriza. Eu tô aterrorizada, eu tô com muito medo. Deve ser. Não, eu não Você não conta pra todo mundo, assim. Não, eu não contava muito. Eu comecei a contar agora na quarentena. Eu acho que. Melhor momento. Falando em medo da morte e coisas afins, né? Ela falou, agora é o momento de trazer isso. Eu Aterrorizar só um pouquinho mais. tô imaginando o sucesso que você fez no Apagão. Contar histórias de terror de noite, assim, porque tinha esse costume, né? Esse tempo, assim, pelo menos a minha geração, ali na casa dos 20 e poucos anos, teve um tempo da infância para adolescência que tinha esse costume, né, do povo se reunir na rua, ficar contando umas histórias de terror. Você devia fazer um sucesso terrível. Eu tô com muito medo de você, Emily. Nossa, na minha infância a gente se reunia na rua muito, assim, sabe, pra contar, cada um contando suas experiências ali, principalmente da minha família, né? Os meus primos contando as dele. Era uma coisa que a gente se divertia, sabe? Mas hoje, assim, se um de nós vê alguma coisa, a gente já tá chamando a vovó pra dar um banho de água benta na gente, um banho de alguma erva. E é isso, né? Acho que quando a gente era mais novo, a gente tinha esse negócio de, vamos contar a história. Hoje em dia, se vier me contar uma história dessa, eu tô completamente em pânico. Eu já tô questionando a minha decisão de ter vindo aqui gravar isso aqui. E pra quê? Pra quê, cara? Eu tava tão de boa, agora eu tô aqui com medo de pegar água na cozinha. Ainda bem que eu não durmo em rede. Ainda tá cedo. Tá sendo. Às 6 horas vem aí, cara. Aí dessas histórias de quando vocês se reuniam, tem alguma que te contaram que você lembra muito, que te marcou assim? Te deixou aterrorizada, especial? Não precisa ser sua, né, da sua família, alguma história em especial, assim. Sim, tem muitas histórias. Da minha família, assim, no geral, tem bastante. Sua família, Tem uma ela tá com um do. negócio da mediunidade aí, né, que tá complicado essa família aí. Principalmente quando a gente foi morar na cidade, nesse terreno, né? Nessa casa, que lá eu acho que foi, assim, o centro mesmo, assim, de muitas histórias mesmo, envolvendo os meus tios e meus primos. É uma que eu lembro bastante, que minha família sempre conta quando a gente se reúne, né? Porque é um pouco, assim, divertida hoje pra gente, né? Que foi quando o meu tio casou. Tava praticamente casado com uma mulher e ela foi morar com ele lá, né? E aí nessa época meu avô tava construindo uma outra casa, né? Ficava uma do lado da outra. Então o banheiro ficava em uma casa só, né? E a outra tava ainda em construção. E aí a namorada do meu tio chegou lá na casa, né? Em uma das casas e começou a bater na porta e chamar o meu tio, né? E aí o meu tio não abria a porta pra ela. Ela começou a gritar, fazer um escândalo, e o meu avô saiu da outra casa e perguntou para ela o que estava acontecendo, por que ela estava fazendo aquele escândalo todo. E ela falou que, porque o fulano de tal entrou aqui e não quer abrir para mim, eu já bati já tô aqui horas batendo nessa porta, ele não quer abrir a porta para mim. E eu vi ele entrando. E aí o meu avô falou bem assim, olha, ele não tá aí, ele tá lá em casa, que era a outra casa, né? Ele tá lá em casa assistindo TV. E ela ficou apavorada, porque ela tem certeza que ela viu alguém entrando lá e que era o meu tio, né? E aí a porta depois do meu avô ter falado isso, a porta se abriu e não tinha ninguém na casa. E nessa mesma casa, olha só, esse mesmo tio meu, ele tava dormindo, né?
só ele nessa casa, e ele viu alguém nessa casa. Ele via um homem. E ele sonhou com esse homem. Ele falou pra ele que era pra ele ir no quintal, que tinha uma bananeira. E era pra ele cavar no pé dessa bananeira que ele ia encontrar alguma coisa. Só que não era pra ele contar pra ninguém. E aí o que foi que meu tio fez? Teve a ótima ideia de contar pra todo mundo na hora do almoço. Que ele tinha sonhado com alguém, que alguém tinha mandado ele cavar lá no pé da bananeira. E aí meu avô falou bem assim pra ele, que não era pra ele ter falado. Só não era pra te ter falado pra ninguém, era pra te ter feito o que foi que te mandaram fazer. E tá, quando foi na noite, né, meu tio foi lá, cavou e não achou nada no pé da bananeira. E aí, quando foi a noite que ele foi dormir, esse homem veio e jogou ele da rede. E começou a sufocar ele. Falou pra ele que não era pra ele ter falado pra ninguém, começou a sufocar Deixa ele. de ser fofoqueiro. E aí. E aí a minha avó, depois disso, deu um terço pra ele e ensinou uma reza. E ele não se desgrudava de jeito nenhum desse terço, porque ele tinha medo desse homem, né, que aparecia pra ele. E quando foi uma noite nessa mesma casa, esse homem tentou de novo sufocar ele. E aí ele começou a rezar. Na hora ele começou a rezar e procurar o terço, não conseguia alcançar o terço. E aí ele começou a rezar, e aí o homem falou no ouvido dele, bem assim, tu já reza, é? E o homem sumiu. Ainda tira barato com a cara dele. Sim, muito. Como é que é, Bruno? Não, ele é da região mesmo, que fala, tu já faz certo. Era sim, tem daqui. sotaque, é verdade. Espírito daqui da região. Ele é daqui, sim. Por que a gente vai Já reza. exportar a visagem? A gente tem visagem aqui, cara. Não precisa de uma visagem gringa pra falar enrolado no ouvido do cara. Olha, eu tô assim, eu sou muito medrosa, eu sou medrosa. A minha vontade é sair pedindo licença a todas as energias do mundo, entendeu? Com licença, espíritos, eu vou aqui beber água, entendeu? Eu não gosto de mexer nessas coisas, tenho um respeito absurdo, que é um medo absurdo. Eu faço muito isso quando eu vou fazer qualquer coisa, assim, na verdade, quando eu sinto alguma coisa. Às vezes eu tô aqui em casa, assim, aí eu sinto, assim, um desconforto, aí eu logo falo, olha, faz tudo, mas não me bate. Não me bate, pode ficar aí. O melhor é faz tudo, mas não me bate. Pode te matar e não pode te bater? Na cara não, pra não estragar o velório dos tempos modernos, né? Maravilhoso. Não, faz tudo, só não me bate. Não me bate. E vocês, meninos, vocês não têm história de fantasma, de misura? Se recusam a aparecer pra mim. Se recusam a aparecer pra ti. Não, eu não tenho, eu sou muito cético, eu nunca vi nada assim estranho, a não ser o Bruno, né? Mas era algo físico, não era espiritual. Eu nunca tive experiência sobrenatural nenhuma, também não quero ter. Deixo bem claro aqui a todas as... Qualquer coisa que esteja me ouvindo, estou muito feliz na minha ignorância. Posso tranquilamente partir dessa encarnação sem ver nada. Até prefiro. Entendeu? Tá ótimo, não quero ter. Tá ótimo. Se tiver, não tiver, putz, tá ótimo. Não precisa ninguém me avisar, vir aqui. Parente que já morreu também, tá ótimo. Não precisa mandar recado, não carece. É isso. A Emily tem mais alguma história? Ou vocês já querem finalizar? Por mim, já finaliza já. Por mim também. Então, Emily, você quer deixar alguma rede social sua, Instagram, Facebook? O que você quer deixar aí? Deixa seu arroba aí para quem quiser te seguir, quiser acompanhar. Daqui a pouco você já vai estar aí nas suas pesquisas, né? Para o pessoal acompanhar, sei lá, seu dia a dia. Ou então alguém que queira conhecer a Emily aí. Qual é a sua rede social? Emily Carvalho. Emily com NM. Emily, tem uma história nesse nome, Emily. Eu preciso saber, eu não posso dormir com essa dúvida no meu coração. O que levou a colocarem um N e um M, cara? Eles te deram alguma justificativa? O que foi que aconteceu? Eu perguntei uma vez pro meu pai e ele falou que era uma novela que a minha avó assistia e que no final da novela, quando passava o nomezinho, né, lá, ela viu o nome de uma chamada Emily com N. E aí ela achou muito bonito e falou pro meu pai que ela... Falou pro meu pai que se ele tivesse se fosse menina, né, que ela queria que fosse esse nome. Então a Globo destruiu a vida de alguém. É isso. Tá ótimo. Obrigada, Emily, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Foi super interessante, muito aterrorizante, mas super interessante.
Vou rezar um Pai Nosso hoje, provavelmente até 2, mas muito obrigada por vir aqui conversar com a gente e por sanar minha dúvida sobre o seu nome. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Imagina, prazer ter você aqui, tá? Talvez a gente volte outras vezes. Quando você estiver no seu ramo de pesquisa, aqui a gente pode ir para falar mais sobre a psicologia, para quem se interessou pela visão da Emily aqui, né? A gente pode trazer num outro momento, tá? Brigadaço por ter vindo aqui com a gente. Bruno, cadê tua voz? Oi, estou por aqui, agradecer aí a Emily aí por ter participado do nosso podcast. Maravilha. Então isso aí, Cassiano, é tudo no seu nome. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando aqui, ó. Sigam a gente aí no Instagram. Instagram é só. Como é que é? Qual é o nome do podcast, Bruno? Do Macapá, né? Do Macapá, segue aí, @do Macapá. Tem o arroba de todo mundo lá aqui. Então tem o arroba da Jéssica, do Bruno, meu. Então segue lá, acompanha a gente. Toda sexta-feira, às 17 horas, saindo aí nos principais agregadores de podcast. É uma nova edição. E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.